Mas com tudo isso, a palavra se difunde através dos ministros. Vem de Deus ao profeta e através do profeta e do profeta passa aos ministros, os quais são os que estão encarregados de levar esta palavra adiante. O que a leve adiante, a leve de uma forma equivocada, ele responderá por isso. O que a leve adiante na forma correta, ele receberá a recompensa da parte do Senhor. E uma das recompensas maiores da parte do Senhor que ele pode permitir a um pregador que leve a palavra da maneira correta, sabe qual é? Ter o povo que ele ensinou é ter o povo 100% com a palavra bem colocada e ver o poder de Deus manifestado através deste grupo que ele tem ensinado. Esse é um privilégio grande. Agora vejamos bem como é que a palavra se move no meio dos ministros. Veio ao profeta, mas do profeta passa aos ministros e dos ministros passa para a congregação. Agora vamos ver como funciona ou como se move o Senhor no meio dos ministros. Vejamos na mensagem intitulada: Deus não chama o homem a juízo sem antes adverti-lo ou avisá-lo. O profeta diz na página 22 e 23 da seguinte forma, falando a respeito dos ministros, porque tanto tem 5 classes de ministros. Todos são ministros, mas tem 5 classes ou 5 ofícios no ministério. Está o apóstolo, esse é o ministro, mas esse tem um ministério especial, ou seja, um ofício na obra do Senhor. Esse ofício ou ministério de apóstolo. Também está o ministério de profeta. Também está o ministério de evangelista. Também está o ministério de pastor e o ministério de mestre e doutor. Então, estes são os 5 ministérios. E qualquer pessoa na qual tenha um ministério deste, ele é um ministro. O apóstolo é um ministro, o pastor é um ministro, o evangelista é um ministro. Todos são ministros que ministram ao povo do Senhor a palavra de Deus. Mas cada um destes ministérios tem uma função diferente uma da outra. Estes são ministérios, não dos homens, senão que são ministérios de Deus colocados nos homens. Em homens que Ele escolheu para Ele próprio manifestar-se através deles, fazendo certas classes de trabalho no meio do seu povo. Agora vejamos a descrição que o profeta dá com relação a cada ministério e a realização que Deus faz através de cada ministério. Nos lembramos que o profeta sempre disse que cada um é um ministério independente um do outro. Ou seja, o que é apóstolo não pode ser pastor. O que tem é o ministério de apóstolo, o que é profeta. Pois o que tem é o ministério de profeta, não o ministério de apóstolo, nem o ministério de evangelista. Então encontramos que por esse motivo o Senhor disse ao profeta: faz a obra de evangelista. Tu não és evangelista, mas faz a obra de evangelista. Também fez a obra de pastor, mas ele não era pastor, ele era profeta. Vê você, então, em todo momento em que uma pessoa na qual esteja o ministério de evangelista, tem o ministério de evangelista, esse é um ministério que Deus tem nessa pessoa. Está em qualquer outro ministério, operando em qualquer outro ministério. Isso é na permissiva vontade de Deus. E Deus nunca operará plenamente através desta pessoa até que não esteja colocada na posição, ministério no qual Ele o quer usar.
Veja você, esse ministério será o ministério que Deus colocou em tal pessoa. Entretanto, Deus poderá operar de uma forma limitada e isso somente será na permissiva vontade de Deus. E por isso é então que haverão problemas, haverão consequências, não haverá um trabalho, uma obra perfeita, porque Deus não pode fazer, porque não está na posição correta. O profeta também tem que estar em sua posição de profeta para Deus poder usá-lo plenamente como profeta. Por isso o profeta disse, por isso que tem havido tantos problemas, por isso tem tido tanto problema com relação no campo evangelístico, por isso que tem tido tantos problemas. Por quê? Porque ele não era evangelista, senão que ele estava fazendo a obra de evangelista, e isto era na permissiva vontade de Deus, porque Deus lhe permitiu fazê-lo. Ele disse que fizesse, mas este não era o seu ministério. Por isso ele disse, um profeta não pode ser evangelista, não pode estar evangelizando, e um evangelista não pode ser profeta, e um profeta não pode ser um pastor, e um pastor não pode ser um profeta, e um evangelista não pode ser um pastor, e o evangelista não pode ser um profeta. Vê você? Porque são ministérios diferentes e têm que ser colocados em sua posição correta para Deus poder manifestar-se através destes ministérios que Ele colocou aí em pessoa. E o profeta diz, não se pode operar dois ministérios, somente um ministério. E qual é esse? Aquele que Deus colocou na pessoa. Agora vejamos a descrição, o trabalho que Deus faz através de cada um destes ministérios. O trabalho que faz com um ministério não o faz com outro ministério. O trabalho que Deus faz com o ministério de pastor não o faz com o ministério de evangelista, nem o faz com o ministério de profeta ou com o ministério de mestre. São trabalhos diferentes. Cada ministério tem um trabalho diferente um do outro. E é Deus quem opera esse trabalho, quem faz o trabalho através do ministério que está em alguma pessoa. Agora vejamos, página 22 e página 23, vamos ler aqui, corridinho. Mas vejam vocês, a igreja está o pastor, e esse pastor é uma pessoa especial. Ele está feito ali para lançar fora, parar ali se for necessário ali, o aborrecimento ali também nas pessoas. Ele é o encarregado. Ele é o guia da equipe. Ele é um homem que pode se sentar quando alguém tem tido algo contra alguém mais e sentar-se com as duas famílias e sem favorecer nem a uma e nem a outra, sem favorecer a nenhuma. Raciocinar ali e trazer outra vez a doçura. Ele é um pastor, ele sabe como cuidar das coisas. Ou seja, o pastor sabe como resolver os problemas que se formem no meio das ovelhas. Não se ira nem de um lado e nem do outro. Sempre estará buscando a solução do problema que tem entre os irmãos, para que voltem outra vez a estar tão amorosos e doces um com o outro e que não tenha diabo que possa se meter no meio do rebanho. Agora, isso foi o que o profeta explica a respeito do pastor. Agora, vamos ver o que diz a respeito do evangelista. O evangelista é um homem especial. Lembre-se que esses 5 ministérios são 5 ministérios de Deus e em qualquer pessoa que esteja um destes ministérios, é uma pessoa especial, escolhida de Deus para esse propósito. Não é qualquer pessoa que pode se meter no ministério de pastor ou de evangelista, senão que tem sido uma pessoa predestinada, na qual Deus tem colocado esse ministério desde antes da fundação do mundo. Agora vejamos, o evangelista é um homem especial. Esse é um homem que está ardendo como uma bola de fogo. Ele corre de uma cidade, prega sua mensagem, então sai daqui e vai para outro lugar. Vejam, ele é um homem especial. Agora vejamos o mestre. Observe o trabalho que Deus faz com a pessoa. Que Deus tenha um ministério de evangelista.
É uma pessoa que está ardendo e vai aqui, vai ali, vai aqui. E revoluciona a cidade ou o povo, o que seja. E leva a palavra que tem que levar. Ou seja, os tira de onde estão metidos com este tema, vê? Isso é o que é um doutor na palavra, ou seja, um mestre na palavra que pode tomar a palavra e trazer, por exemplo, vou colocar alguns exemplos. Podem tomar o tema do rapto. Então, toma o tema do rapto, vem, busca por aqui o que Deus disse através do profeta sobre o rapto. Busca por aqui o que disse nesta outra mensagem, busca por ali o que disse nessa outra mensagem, busca por lá o que ele também falou nessa outra mensagem. E assim consegue tudo o que disse isso, que está fazendo baixo a unção do Espírito Santo. E Deus o capacitou para esse trabalho. Não é ele que consegue as coisas pela sua própria cabeça, senão que é o Espírito Santo operando neles. E então consegue aqui, consegue ali, consegue aqui, nesta mensagem, nesta outra, junta tudo, ou junta, mas na sua forma correta, coloca bem colocado. Coloca a palavra bem colocada e então diz: aqui está o que Deus revelou pelo profeta. Então, quando o que ouve, ou a quem ele esteja ensinando a palavra, quando lhe mostra o que Deus disse pelo profeta sobre o tema rapto, ou sobre o tema transformação, ou sobre o tema o revestimento, ou sobre o tema dos trovões, ou dos selos, ou do sétimo selo, quando mostra o quadro, o que acontece? Todo mundo olha e diz: oh, e agora eu vejo, que claro, agora eu posso ver. Que simples é isso. Mas antes não podia ver, por quê? Porque a pessoa, os irmãos, como indivíduos, não têm um ministério de mestre, senão que eles são membros do corpo de Cristo, cada um tem seu trabalho, que não é o ministério ministério de ministro, é um dos ministérios de ministro apenas, mas quando Deus se manifesta através de alguém, onde eles têm esse ministério, então pode mostrar tudo que o profeta disse, pode trazer ao povo, e então o povo pode ver claro. Entretanto, todo mundo verá uma coisa, outros verão outra, outros verão outra. E sim, se para o evangelista ou pastor, apóstolo, se eles se colocarem para tratar de se elucidar, tratar de explicar sobre este tema que o profeta, sobre outro tema que o profeta disse, o que acontecerá? Estarão sempre errados, atrapalhando, porque se não tem esse ministério de mestre, Deus não pode revelar-se a eles, Deus não pode operar através deles para o quê? Para que toda a palavra seja colocada no seu lugar correto, para que o quadro seja visto como tem que se ver. Então, aí sempre haverão problemas que, quando um pastor, ou um evangelista, ou um apóstolo trata de se meter no ministério de mestre, que vai ensinando, e o que acontece? Sempre estará ensinando, e quando vão ver, foi mais o que ensinou mal do que o que ensinou bem. Então, quando Deus se move através do ministério de mestre e em alguém que ele o tenha, então o que acontece? Vem Deus colocando as coisas no seu lugar, colocando essa palavra que foi trazida, cada coisa no seu lugar, como foi trazida pelo mensageiro. E então o que acontece? E o resto dos que têm diferentes ministérios, ou que Deus tem diferentes ministérios, se não são humildes, se não são simples e reconhecem que é Deus movendo-se e ensinando a palavra através de algum ministério, em alguém que o tenha, o ministério de mestre, e então o que acontece? Então se lhe podem passar por cima para dizer ou falar mal em contra deste ensinamento, porque não está de acordo ao ensinamento ou de evangelista ou de pastor. Mas o único que tem realmente o ensinamento correto e na forma correta para colocá-la bem,
é Deus através do ministério de mestre. E então, daí passa aos pastores. Daí então, quando vemos Deus se movendo e ensinando a palavra, colocando cada coisa no seu lugar, como Ele as trouxe através do mensageiro, então os pastores podemos então olhar e reconhecer, assim veja que bem colocado está. Não era como eu queria, que era desta maneira, mas eu não me enquadrava por aqui. Me enquadrava aqui, mas não me enquadrava aqui. Agora, quando veja que Deus se move no ministério de mestre, então vemos que enquadra por aqui, enquadra por ali. E então podemos reconhecer, agora sim, está bem colocada a palavra. Então, o que podemos fazer? Então, esse ensinamento que Deus nos traz através do ministério de mestre, bom, passamos para a congregação. Vê, passa do profeta ao mestre, o mestre aos ministros, aos pastores, e o pastor ensina a congregação e daí se move, passa aos evangelistas para levar a outros lugares. E assim se move essa mensagem, essa revelação que veio de Deus através do profeta. Agora observe, o profeta disse que os pastores, nós pastores, não podemos nos comparar com os mestres, com os doutores na palavra. Assim é que quando podemos tropeçar aqui e descobrir de que em alguém esteja o ministério, o único que podemos fazer é aprender de Deus, o que nos ensine através deste ministério e passá-lo para a congregação. Todas estas coisas seriam colocadas, bem colocadas. Diz o profeta aí na página 254, que este grupinho, que é o grupo dos escolhidos, colocaria bem a palavra. E a vai colocar bem. Se vai colocar, então Deus tem que se mover através deste ministério de mestre, que é o ministério que ele usa para juntar a palavra por aqui, dita por aqui, por ali, nesta mensagem, nesta, e a colocar bem. E o Senhor aparece em seu ministério, e então o povo a recebe, e ao recebê-la, então tem a palavra bem incluída. Então Deus pode se manifestar através deste grupo. Agora nos lembremos que nem todos são pastor, tampouco todos são evangelistas, todos são profetas, tampouco são apóstolos, tampouco todos são mestres. A posição de cada ministro neste tempo é reconhecer se é ministro, saber que é ministro. Depois, qual dos ministérios é o que Deus tem colocado em você? Porque sempre a ascendência tem sido a mesma desde sempre. Quando Deus está usando o ministério de profeta, o que acontece? Todo mundo quer ser profeta. Todos os ministros querem ser profeta. Quando Deus está usando o ministério de apóstolo, todo mundo quer ser apóstolo. Quando Deus está usando o ministério de evangelista, pois todo mundo quer ser evangelista. Ninguém quer ser pastor. Todo mundo quer sair para pregar, mas esse é um ministério. Então o que acontece? Aí é que vem os problemas. Porque todo mundo quer ser instrumento de Deus, para que Deus manifeste o ministério de evangelista, quando esse ministério tem colocado somente alguns ministros. Os melhores ministérios que Deus tem colocado em tal pessoa não é de evangelista, o melhor é o de pastor. Para que tudo isso fique bem, então tenham onde se alimentar. Mas quando Deus está usando o ministério de pastor, o que acontece? Ninguém quer ser evangelista, ninguém quer ser profeta, ninguém quer ser apóstolo. Vê? Todo mundo quer ser pastor. E quando Deus esteja usando o ministério de mestre, pois ninguém quer ser pastor, ninguém quer ser evangelista, ninguém quer ser apóstolo, senão que todo mundo quer ser mestre para ensinar. Todo mundo quer ensinar. E não é dessa maneira. Quando Deus está usando o ministério, então os demais que têm diferentes ministérios, então estamos chamados a nos aproximarmos para ver Deus operando através desse ministério.
Vê você? Então, assim passa em todos os tempos. E quando Deus esteja usando o ministério de mestre, então os pastores estamos chamados a aceitar-nos ali, que Deus esteja nos ensinando através deste ministério de mestre. Quando Deus esteja usando o ministério de profeta, então estamos chamados a aceitá-los, a ver que Deus está profetizando. Vê? Não queiramos nos meter também para levar a bola para que Deus não use nós. Sempre que nos metemos para fazer o que Deus faça através de outros, através daquele que Deus não tem predestinado, não tem predestinado por nós, de acordo com o ministério que Deus colocou em nós, o que estamos fazendo? Interrompendo o plano de Deus. Então, quando interrompemos o plano de Deus, nós prejudicamos a nós mesmos e prejudicamos a os que nos escutem. Se eu não ser profeta e me coloco para profetizar, estou me metendo no ministério de profeta e é o profeta que tem que levar a palavra. Então, se me meto sem ser profeta, não vai vir nenhuma palavra de Deus e ao não vir nenhuma palavra de Deus, então vou profetizar por minha própria conta. E ao profetizar por minha conta, tal coisa passou, tal coisa vai passar em tal data. Então, quando chega essa data, o que acontece? Não acontece nada. Por quê? Porque eu estou me metendo no ministério que não é meu. Então, o que acontece? Deus não respalda a ninguém que se meta em um ministério que não é o que ele, ao qual Deus tem colocado a pessoa. Portanto, se um pastor se mete no ministério de evangelista, Deus não vai respaldar esse ministério de evangelista. Se um mestre se mete no ministério de profeta, ou se mete no ministério de pastor, ou se mete em tal e qual ministério, Deus não o vai respaldar 100%. Sempre vai encontrar que falta algo. Mas esse algo que falta, se move o ministério que Deus tem nele, então terá totalmente o respaldo de Deus, a bênção de Deus e a manifestação de Deus através deste ministério. Agora vejamos que Deus, se haveria de operar no meio do seu povo, e a mensagem que foi trazida, que já foi falado, que haveria de ser bem colocado pela noiva, então haveria uma manifestação de Deus através do ministério de mestre, para que possa colocar lá bem essa palavra que nos foi trazida pelo profeta. Você pensará e dirá: então ao profeta não a trouxe bem? Sim, a trouxe muito bem. E o que acontece? O que acontece então? Que faz falta então o ministério de mestre, através do qual Deus se manifeste, para que possamos ver a palavra como é? É simples. Veja, o profeta falou como profeta, porque esse ministério estava nele. E no profeta Deus se fez carne. Então somente isso que foi falado através do profeta, isso pode ser entendido plenamente através de outro ministério. E se a pessoa não tem esse outro ministério, no qual conecta com o ministério de profeta, então não poderá entender nunca bem as coisas. Então o que acontece? O que falou através do profeta trouxe a palavra de acordo à mente de Deus. Deus trouxe a palavra não de acordo à nossa mente humana, a trouxe de acordo à sua mente. Então o que acontece? Deus tem que ter algum outro ministério através do qual ele tome essa palavra e desça a um nível na qual nós possamos vê-la. Então, tem que ser a mente de Deus operando por meio do ministério de mestre, para que, e através desse ministério onde Deus coloque, buscar por aqui, buscar por ali, olha aqui, eu disse através de minha manifestação no ministério de profeta, através desse ministério onde eu me encarnei, através desse ministério eu disse aqui isto, eu disse ali em outra mensagem isto, eu disse isto e outra mensagem a respeito desse tema. Agora, se apresenta o povo ao Senhor, e então o povo pode ver. Veja você o simples que é tudo isso. Agora, estamos vivendo nesse tempo em que a palavra
tem que estar bem colocada no meio do povo de Deus. Encontramos que em alguns lugares você lê e diz que o Senhor veio, e encontra aqui em outros lugares que o Senhor vai vir. Encontra em alguns lugares diz que a pedra angular há de vir. Em outros lugares encontra que diz que a pedra angular já veio. Então, o que acontece? Deus então se move e coloca a sua palavra, nos mostra a palavra corretamente, na forma, na maneira que Ele está dizendo. Não o que alguém possa imaginar que quer dizer aí, senão que o que é realmente Ele está dizendo. Por isso, os 5 ministérios estão no meio do povo de Deus neste tempo. Vemos que o ministério de profeta teve quem? Nosso amado irmão Branham, e esse ministério se encarnou. Deus em toda a sua plenitude, a palavra se encarnou neste ministério. Se encarnou nesse profeta. Agora vejamos que a encarnação da palavra começa assim. Depois vai se encarnando nos ministérios e depois totalmente se encarna na esposa. Como vai se encarnando a palavra em você e em mim? A palavra vai se encarnando à medida em que a recebemos. À medida em que recebemos a mensagem da hora, bem colocada, sabendo realmente o que diz aí, não imaginando, senão aqui diz assim, isto, é isso que diz aí. Porque por aqui diz assim, porque por aqui diz assim. Então, quando temos isso dessa forma, já isso está encarnado em você, por exemplo. Não foi prometido que o nome novo seria revelado nos trovões. Enquanto não sabíamos qual era o nome do Senhor, isso não estava encarnado em nós. Mas quando soubemos, quando Deus veio e nos mostrou, por aqui e por ali nos mostrou o seu nome novo na palavra, na mensagem, então, quando você recebeu, isso se encarnou aí em você. Por quê? Porque então essa é a mensagem da hora, nessa mensagem da hora qual fala do nome novo, o qual você não havia entendido ainda que já tinha lido, estava aí. Mas quando o Senhor os colocou, cada coisa no seu lugar, então descobrimos a palavra bem colocada e recebê-la. E disse, agora sim eu vejo. Foi Deus o que nos permitiu ver estas coisas. E então, isso já está encarnado em você. Tem uma porção da palavra encarnada. Eu também. Antes de encarnar-se em você, essa porção da palavra teve que se encarnar em outro. Se encarnou no irmão Branham. Depois do irmão Branham, passou a outro, a quem Deus lhe permitisse ver e ouvir essas coisas com a unção do Espírito Santo. Quando as viu e as recebeu, isso se encarnou nele. E quando se encarnou nele, então, passou a outro. Vê você, então vai descendo. De Deus vem ao profeta, do profeta vem ao mestre, e do mestre passa aos pastores, aos evangelistas, passa ao povo. E segue se encarnando a palavra do Senhor. Esse é um conselho da encarnação da palavra, é o conselho que Deus usa para colocar a sua palavra bem, na forma correta, no meio do seu povo. Se cada qual quisesse dizer, eu sou ministro e eu a posso entender. Bom, então o que acontece? Isto é o que tem passado em todo o tempo. Tal e cada qual você se encontra um ministro por aqui pregando a respeito do nome novo, pregando uma coisa, outro por ali pregando outra coisa, outro por aqui pregando outra. O que acontece é que não tem o ministério para Deus manifestar-se através deles e Deus colocar através deles bem a palavra, para que o povo possa ver o quadro completo
de tal tema e tal tema. Então o que fazem é que ao invés de fazer bem, fazem é mal, e fazem mal para eles mesmos e fazem mal para o povo. E fazem com que o povo rejeite a verdadeira palavra de Deus bem colocada. Então, o último que acontece é o quê? Por estarem se metendo no ministério que não é o deles, então até seu nome pode ser apagado do livro da vida, porque então se colocam a acrescentar e a tirar, e aí é onde correm perigo. Mas quando podemos ver a Deus mover-se e ver a Deus colocando cada coisa no seu lugar e usando os diferentes ministérios que Ele tem no seu povo, então lhe damos graças ao Senhor e então não nos metemos no ministério alheio, porque aí o único que podemos receber é o quê? O único que podemos receber é juízo, prejudicar a outro, prejudicar a nós e até o nome pode ser apagado do livro da vida. Agora vejamos. Sabemos que os verdadeiros ministros de Deus escolhidos, eles reconheceremos o que Deus faça e através dos ministérios que Ele use para fazê-lo.